Continuando com o nosso treinamento, nessa aula a gente vai criar uma outra janela e agora a gente vai colocar um botão, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Lembra que a gente aprendeu orientação a objeto no final do curso de Python? No Qt, a gente desenvolve utilizando orientação a objeto. Então ele vai ser essencial para que você domine, né, esse estilo de programação. Que eu deixo o código mais organizado e a gente consegue ter uma visibilidade da estrutura do nosso código, tá? Então eu vou renomear isso daqui para aula 1. Então, aula 01, tá? E aí, do Qt, nesse caso. E a gente vai colocar aqui aula 02.py. E aí, colocamos a aula 02. E agora a gente vai criar uma classe. Então, primeiro a gente vai fazer a importação para a gente poder praticar lá. Import o sys. E aí, from o PySide6. PySide6. Ponto. Qtcore, que agora é o outro pacote do Qt, que é o Qtcore. A gente vai importar o QSize, tá? Onde o tamanho, as propriedades, eles estão tudo no pacote Qtcore. Então, QTsize, você vai acostumar quando a gente for fazendo aqui. O QSize, na verdade, né? QSize, pra gente usar o tamanho. E a gente vai importar também o Qt, que é o do Qt aqui, pra gente poder utilizar algumas propriedades, tá? E aí, from PySide6, a gente vai fazer algumas importações. Pronto, Qt Widget. Agora a gente vai importar todas as nossas widgets. As widgets, todas por padrão, ela tá nesse pacote Qt Widgets, tá? Do PySide6. Então aqui vai estar o QApplication, import o QApplication. A gente vai estar aqui o QMainWindow, que é a janela principal que a gente vai utilizar. Aqui vai estar o QPushButton, QLabel, muitas outras que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, a princípio, nessa aula a gente vai utilizar o QApplication, o QMainWindow e o QPushButton. E agora a gente vai criar a nossa classe principal. Lembra lá da palavra reservada class? Então, class, a gente está criando um objeto MainWindow, que é a nossa janela principal, tá? E ela vai herdar, lembra que a gente criou a classe carro elétrico, que criava lá, que herdava do carro? A gente vai herdar do QMainWindow, né? Que a gente vai utilizar todas as propriedades da janela principal aqui. E é isso que a gente vai fazer, herdamos dele aqui. Então, def init, a gente vai colocar o nosso método construtor da classe, que é o init. Ele já vai colocar aqui vários argumentos, como parent, superclass, tudo. Vou até apagar aqui. Aqui funciona desse jeito, tá? Ele já deixa padrão, porque o Qt já entende que a gente coloca essas funções aqui, tá? Mas por enquanto a gente só vai deixar o self aqui mesmo. E aí do superclass a gente vai herdar todas as propriedades. A gente não vai colocar nenhum parent por enquanto, que depois eu vou mostrar para você no detalhe como que funciona isso, tá? Então, desse jeito, criamos o método construtor da classe. E agora a gente vai iniciar a nossa janela. Então, self, porque é a nossa janela agora, set window title. A gente consegue colocar um título na nossa janela, porque eu estou utilizando a minha main window aqui. Então, eu consigo colocar aqui meu primeiro programa. E aí eu posso colocar um botão, com um botão, que vai ser igual a um QPushButton, que a gente também importou aqui em cima. Veja, ó, QPushButton. E aí, vou colocar um nome que é clique aqui, para a gente clicar nesse botão. E aí a gente também consegue, criamos o botão, ele está solto, tá vendo? A gente precisa colocar esse botão em algum lugar. Como que a gente faz? Como a gente está utilizando o self, porque é o main window, eu preciso colocar ele dentro da minha main window. Como que eu faço para colocar ele? Então, vou colocar o self.set central widget. Eu quero colocar ele no meio da minha janela, no widget central. Eu vou colocar meu botão aqui, tá? Eu vou te mostrar a parte de layout, essas coisas que a gente vai colocar tudo organizado. Isso aqui é importante. Você deve estar pensando, nossa, no Qt eu consigo criar essa janela já só desenhando. Consegue, a gente vai fazer isso daqui. Só que se você não entender os conceitos que tem por aqui, que eu vou te passar aqui, você não vai progredir, você vai ficar com dificuldade, vai ficar pesquisando e vai patinar em coisas simples. Então isso aqui é importante a gente passar por essa etapa para depois desenvolver a interface gráfica, tá? Então eu quero que você realmente aprenda aqui, tá? Criamos a nossa classe. Agora a gente vai criar o nosso app, que é o QApplication. QApplication. A gente coloca sys.argv para ele executar a nossa aplicação.
E ele vai executar. E agora a gente vai instanciar a nossa classe. Você lembra lá que a gente instanciou a classe carro também? Então a gente vai colocar aqui o window, que é a nossa janela. Ele vai ser igual à nossa classe QMainWindow, que é o nosso objeto. Criamos o objeto. Esse objeto aqui, ele não tem nenhum argumento, porque a gente não colocou nenhum argumento, então ele vai estar vazio mesmo. Eu só vou pedir para ele mostrar window.show, tá? Essa classe também não possui nenhum método, não tem nenhuma ação do nosso botão. A gente vai fazer isso depois, com calma, tá? A gente vai fazer. E aí vamos colocar aqui o app.exec. E vamos executar. No passo a passo a gente vai chegar lá. Olha só, cria uma janela e a gente colocou aqui o QSize, mas não colocamos nada. Olha só, o botão tá aqui, ó. Cliquei no meu botão, ele não aconteceu nada, mas ele está funcionando. Você vê pelo clique do mouse que ele está funcionando, né? Lembra que a gente também importou o QSize? Se eu quiser colocar um tamanho da minha janela fixo, eu posso colocar. Então, self.set, toda vez que a gente vai atribuir, a gente utiliza o set aqui no Qt, tá? Então, set, colocar a cor do botão é set texto, set texts, a gente vai colocar o set e você vai ver isso aqui que vai ficar na sua cabeça, tá? Set fixed size, tamanho fixo. Qual que é o tamanho? A gente vai utilizar o QSize, que a gente acabou de importar aqui. Opa. QSize. E aí o QSize ele exige dois argumentos, tá? A largura e a altura. E a gente pode passar ele aqui. E aí já coloquei o tamanho fixo da janela, tá? O meu botão, ele não tem nenhuma ação. A gente pode criar nessa aula a ação do botão também. Como que a gente cria métodos numa classe? A gente utiliza a palavra reservada def. Def, executar. Executar. Pode colocar o nome que você quiser. A gente vai colocar self porque é uma instância da nossa classe. E eu vou colocar aqui que o botão foi clicado. Print. Eu coloquei, ó. O botão foi pressionado. Então aqui quando eu clicar no botão, ele vai executar uma ação. Se eu executar a minha tela aqui agora, você vai ver que ele vai estar um pouquinho maior, mas ele não vai ter ação nenhuma ainda porque ele tem um método, mas esse método não foi executado. Como que a gente faz para executar o método? Então, aqui, ó, executar o método pelo botão. A gente vai vir aqui, então, button, que é o nome do nosso botão, ponto clicked. Quando ele for clicado, ele vai conectar alguma coisa. O que é essa coisa? A função executar. Como ele é um método da nossa classe, a gente utiliza a palavra, e a gente está executando aqui dentro da classe mesmo, a palavra reservada self, executar, a gente vai chamar o nosso botão. Não coloque os parênteses, porque senão ele vai, quando a gente executar as telas, a tela ele já vai chamar executando, a não ser que tenha algum argumento e a gente precisa utilizar a expressão lambda que a gente também aprendeu, tá? Vou executar, quando eu clicar, veja aqui embaixo que ele está imprimindo, botão pressionado, né? E ainda assim, quando eu quero limitar o usuário, olha, o usuário pressionou o botão, mas eu quero depois desabilitar o meu botão. Eu também posso fazer isso, tá? Aqui, o nosso botão por padrão, eu posso vir aqui no botão, nosso botão, tudo junto, ponto, set, checkable, tá vendo? Checkable, a gente pode colocar aqui que ele vai colocar como true. Se ele for clicado, a gente vai copiar ele aqui, né? Para a gente acessar e eu desabilitar depois que ele foi clicado. Mas olha só, ele não vai acessar. Por que ele não vai? Ele está dando um erro aqui e não está mostrando para mim porque ele fala, olha, não tem esse botão. Porque ele está dentro da minha classe aqui, no meu método construtor. Para a gente poder acessar argumentos no nosso método construtor, a gente precisa utilizar a palavra reservada self no botão. Então, self button, self button, self button. A gente consegue acessar aqui agora, né? Self button. E aí, quando eu colocar self button, ele vai acessar o meu botão. Agora não vai reclamar mais de erro. E aí a gente pode colocar como false aqui. Tá. Executando mais uma vez. Veja só. Quando eu coloquei, agora ele colocou o botão. Você vê que ele mudou o botão, né? Aqui colocou como false, checkable, false. Ele mudou lá. Quando eu clicou, ele já automaticamente ele colocou o botão como false aqui, né?
Você não conseguiu ver porque o checkable ele vai colocar como se tivesse marcado, né? Então eu vou comentar isso aqui, ó. E vou executar porque ele colocou como true, ó. Eu marquei, então ele ficou azulzinho, olha só. Ele tá checado o botão. Então isso daqui, quando a gente clica nele e ele tiver checado, a gente quer fazer um menu, alguma coisa, a gente utiliza o checkable quando ele foi pressionado. Se eu pressionar outro botão, se eu tirar de novo ele aqui, ele vai tirar esse checkable aqui, tá vendo? Que ele tá como se tivesse marcado, né? Que ele já foi pressionado. Então se eu tirar, ele tira a pressão e vai continuar imprimindo, né? E aí a gente conseguiu fazer o checkable aqui também. E aí se eu quisesse voltar ele, eu posso colocar aqui nessa função, como eu mostrei para você. E se por acaso eu quiser desabilitar o botão quando eu clicar, também posso? Posso. Eu vou vir aqui, ó, self.button.set disable e eu vou colocar igual true, tá? E eu vou conseguir desabilitar o meu botão também. E agora eu não consigo mais clicar nele. Veja só, quando você quer fazer um sistema que apenas um clique, o usuário não pode mais clicar. Então você pode colocar aqui, quando eu executar, desabilitar o botão, determinada ação, depois que executar aquela ação, você pode habilitar de novo. Então você pode fazer isso também, tá? Então a gente encerra essa aula aqui. Na aula seguinte a gente continua, onde a gente vai ver outras widgets. Te vejo lá. Até logo.